Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tenho que olhar para aqui, eu esqueci, eu estava olhando para mim, não é para olhar para aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou tirar esse fone aqui, que não tem nada a ver. Escondi, ok. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de certificação LPI nível 1. Bom, vamos à nossa tradução simultânea, que eu já traduzi lá, tá certo? Então vamos aqui no site da LPI, vamos aqui em nossas certificações, objetivos 101, onde nós vamos ver. Ah, tá, gente, eu tô de cabelo branco, eu tenho cabelo branco, tô ficando barbudo e eu tenho barba branca. Então, sou meu menino, 48 daqui a alguns dias eu faço nível, legal? Então vamos lá. Coloquei aqui em full screen, pressionei F11 aqui no Firefox, e ele vai me dar aqui o 101.3, que é o nosso objetivo de hoje, ou objetivo deste vídeo, que trata de nada mais nada menos do que níveis de execução. Como os níveis de execução são tratados no Linux? Como é que um funcionaria com o modo texto e outro funciona com o modo gráfico? Deixa eu botar aqui no fundo. Como é que um funcionaria com o modo texto e outro funcionaria com o modo gráfico? Um cafezinho, Gelei com a canequinha do Náutico. Mas vamos lá. Vamos lá. Candidatos têm que ter habilidades de manusear um sistema tem conhecimento de sistemas dos níveis de execução, como o sistema de debug no sistema, tá certo? Esse objetivo inclui a mudança para o single user, ou seja, single user mode, seja nível 1, vamos saber o que é isso já já, tá certo? Shutdown, que é um aplicativo, ou reboot, ou desligar ou reiniciar o meu sistema. Os candidatos devem ter, deixa eu botar aqui, os candidatos devem ter a habilidade de fazer pequenos alertas antes de qualquer mudança de níveis, tá certo? Porque isso muda a forma como é usado, tá certo? E como terminar um processo praticamente quando um shutdown tiver iniciado. Esse objetivo inclui como definir para o CISV init qual é o nível de execução padrão, tá? E aqui inclui conhecimento sobre o Upstart, que é uma alternativa ao sysinit ou ao systemd. Áreas de conhecimento. Essa é aquela parte que você, o nível de conhecimento, ou seja, aquela parte que você tem que saber além dos comandos. Colocar qual o nível padrão para poder dar inicialização ao sistema, mudar entre os níveis de execução, desligar ou reiniciar através de linha de comando, mandar alertas para os usuários, entender o funcionamento de como terminar um processo e conhecimento sobre ACP-ID. Vamos começar logo com esse cara. O ACP-ID é o seguinte, ACP-ID, vamos fazer uma coisa, vamos aqui no nosso velho Google, vamos colocar ACP-ID, o que é. Vai vir aí o Wikipedia, tal. É só preciso entender o que é o ACP-ID, tá? O ACP-ID é o dia de Demon, tá? O nome do aplicativo é a CPI. A CPI, na realidade, é o seguinte, a CPI ele é um controlador de energia. Ele é um dispositivo dentro do teu computador que ele vai fazer o controle de energia. Na realidade, ele é o cara responsável por mandar sinal para a máquina para fazer o desligamento na sua parte mais simples, tá certo? Não vou pegar a definição não, porque vai vir um monte de técnica que não vai entrar em muita coisa. Barra etc, barra init tab, comando shutdown, comando init, barra etc, barra init.d, tel init, systemd, systemctl, que esses dois já foram vistos algumas coisas no vídeo anterior, barra etc systemd, barra usrbib systemd e o aplicativo chamado wall. Agora vamos mudar para o slide, e no slide você não verá mais minha cara, tá? Então vamos pegar aqui o slide, já está aqui a ponto de bala, vamos iniciar o nosso slide e vamos começar. Vamos cá a história, o zangado, que me perdoe. Começou! Vamos embora. 101.3. Nós temos 7 níveis de execução. São níveis com numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para cada um item desse, existe uma função diferente.
O nível 0 é o nível de desligamento do computador. O nível 6 é o nível do reboot, ou reiniciar o teu computador. Tá? O nível 1 também é conhecido como nível 1, conhecido como nível single ou simplesmente nível S. É o nível de manutenção, é o nível que é monousuário e o único usuário que acessa esse nível é o root, mais ninguém. Nível 2 é o nível multiusuário, ou seja, eu vou ter a opção de pedir usuário e senha, que no monousuário não tem, ele entra direto como usuário root, certo? Mas ele não tem acesso a nenhum serviço de rede, nem a própria rede. Nível 3, nível de multiusuário, multitarefa e com rede. Esse é o nível mais conhecido do Linux quando eu trato ele como servidor. É o modo texto. Todos os serviços de rede estão no nível 3. No nível 4, ele foi projetado para ser o nível de fazer testes, mas raramente ele não é muito usado. Na realidade, ele nem é usado. Nível 5 é o nível 3 mais a opção do gráfico. Se o teu Linux ele habilita iniciando um gráfico, ele está no nível 5. Tá? Vamos a duas diferenciazinhas de dois sistemas que tem. Quem é Debian ou filhos de Debian, aí leia Ubuntu, Mint e por aí vai, essa nivelação aqui ela tem uma coisa diferente. Ele vai como 0, 1, 2 e 6. O 3, o do 2 ao 5, por mundo Debian, é um nível só. Tá? Aí tem algumas configurações que você faz para saber se ele vai iniciar o modo texto ou se você será iniciado o modo gráfico. Mas todos eles são níveis apenas 2. Tá? No Slackware, ele vai 0, 1, 2, 3. O 4 é o gráfico e rede. O 5 é que não é usado. Aqui tem uma pequena inversão. O 5, o que é do 5 vai para o 4, o que é do 4 vai para o 5. Isso aqui é apenas uma informação. Na prova é cobrado esses 7 níveis da forma como eles estão. Mesmo que você seja usuário de Debian, mesmo que você seja usuário de Slackware, será cobrado do 1 ao 6. Tá? Vamos lá. Existe um arquivo chamado /etc inittab, que ele é responsável pela inicialização padrão do sistema. Ou seja, existe uma linha, essa linha aqui, ó, ID, um número do meu nível de execução, init default. Ou seja, inicialização padrão será essa daqui, tá certo? Existe uma outra coisa. Quando é usado o inittab, que está em desuso por enquanto, mas quando é usado o inittab, você pode definir algumas coisas. Primeiro, a inicialização padrão do sistema, a linha eu te mostrei agora. Definir o comportamento das teclas. O que eu faço quando eu pressiono Ctrl Alt Del? Eu vou reiniciar o computador, eu vou desligar o computador, eu vou fazer o quê? É nesse arquivo que você define, certo? Você pode definir serviços adicionais ao sistema. Por exemplo, você tem uma conexão remota através de um telefone. Quase ninguém mais isso usa hoje em dia, que é o serviço chamado RAS, Remote Access System, Service, perdão. A resultado, ele vai atender uma ligação. É nesse arquivo aqui que você configura, tá certo? E como é que configura isso? É simples. O formato da configuração é basicamente o seguinte: você vai ter que ter uma identificação, não pode ser identificação já usada, ou seja, ela é única, o nível que ele será executado, e ele vai ter as opções wait, no wait ou respawn. O wait, ele diz o seguinte, olha, você vai ter que esperar este comando terminar a execução dele para você continuar na próxima linha. O no wait é o inverso. Você não precisa esperar esse comando terminar para poder executar. E o respawn, ele vai aguardar iniciar, mas se por algum motivo esse comando aqui for retirado da memória, automaticamente ele repõe de volta. Tá? Aqui tem um exemplo, ID 3, 2, 3, 4 e 5, ou seja, nesses níveis de execução, será respawn, ou seja, se ele cair, ele reinicia automático, é executado um arquivo chamado minget-tty3. Tá? Ele vai fazer alguma coisa aí, certo? A linha Ctrl Alt Delete, você vai ter aqui, isso aqui é padrão, CA, esse é o ID chamado CA, ele não tem em qual nível ele será executado, ou seja, vai executar em todos. Ctrl Alt Del, que seriam as teclas que ele vai trabalhar, tá?
Isso aqui só funciona por conta do Alt-Del. E aqui está o comando, barra sbin, barra shutdown, menos T3, menos R, now. Vemos o que significa cada item desse daqui a pouquinho. Tendo início, tá? A gente tem que lembrar que na aula anterior eu falei o seguinte, olha, vocês têm um systemd. O systemd, ele é o systemd, o upstart, o sysv init. Todos eles têm um cara que tem um PID 1. Isso é importante decorar. Isso é decoreba mesmo. Qual é o número do processo de inicialização do Linux? É o init, PID 1. É o upstart, é o PID é 1. É o systemd, o PID é 1. Ele é o primeiro a ser executado. O PID dele é esse, tá certo? O init também, ele é um aplicativo. Que com ele você faz a mudança de níveis de execução. Init 2, Init 3, Init 0, Init 5, Init 6. Se você chegar no teu Linux e colocar Init 6, ele vai fazer o processo de reiniciar. Init 0, ele vai fazer o processo de desligar. O teu init é a mesma coisa. Faz a mudança do nível de execução do atual para o que está lá. Lembrando que no mundo da execução, se eu estiver usando o Debian 2, 3, 4 e 5, tudo ele são 2. Se você vai botar init 5, vai virar, vai continuar sendo 2. Você vai colocar init 3, vai virar, continuar sendo 2. Init 1, aí sim, ele muda para o init 1. Lembrando que o init 1, ele é o nível de manutenção. Somente o usuário root consegue o acesso a esse nível. E a ideia dele é, por exemplo, eu ter problemas no meu sistema de arquivo, é nele que eu vou consertar. Eu vou abrir o sistema como init 1, fazer as mudanças que eu preciso fazer. Que tipo de coisas eu posso fazer? Qualquer coisa. Por exemplo, a senha do usuário root, não tem, perdeu, o cara que era administrador disso, morreu, se mudou, sei lá, está incomunicável, qualquer coisa, ninguém sabe a senha. Certo? Do init 1 você consegue mudar essa senha. Tá? Então, lembra, o init é de 1, mas também é um aplicativo para mudar de níveis de execução. O teu init faz a mesma coisa, tá bom? /etc /run rc.runlevel.d. Aqui a gente vai ter que vir o seguinte, veja só. Se você estiver usando o sysv init no mundo real, tá certo? Você vai respeitar isso aqui. O que é esse runlevel? Quais são os serviços que vão iniciar ou não automaticamente quando o sistema estiver subindo. O que está dentro de etc rc runlevel.d, certo? São links que apontam para uma outra pasta. Esses links têm algumas características. Os arquivos que comecem com a letra S maiúscula, seguido de uma numeração, serão iniciados de acordo com aquela numeração. Por exemplo, S01, nome do comando. S03, nome do comando. Começa pelo 01, depois vai para o 03 e assim segue até todos eles estiverem encerrados. Esse run level aqui é o número do meu nível de execução. É esse número que está aqui aparecendo. /etc, /rc5.d, /etc, /rc3.d e assim sucessivamente. Tá? Aqui são o que é iniciado automaticamente. Existe uma outra parte que também vai fazer isso. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Tá certo? Porém, quando eu tenho serviços que estão instalados no sistema, tá certo? Dentro da pasta etc init.d poderá constar scripts que vão iniciar e parar alguns serviços que são instalados lá. Cups, Apache, Firebird, entre outros. Qualquer serviço que você tiver instalado no teu Linux que use a opção etc init.d, haverá um script dentro de etc init.d que você poderá parar, como você poderá iniciar esses serviços. Um detalhe, o padrão start e stop, ele existe em qualquer serviço. Há outras pré-definições, como reload, restart, reload, restart e tal. Esses caras, o reload e o restart, nem sempre eles existem. Mas o start e o stop, sim, eles vão existir. Aí, como é que eu chego para fazer isso aí? Você pode entrar na pasta /etc init.d, tá certo? E usar o ponto barra para parar ou iniciar um serviço que está naquela pasta. Esse ponto barra faz justamente isso. Olha, quando você for iniciar um serviço ou qualquer script, aonde esse script está na pasta atual que você está, você pode usar o conjunto ponto barra que indica para o shell ele não procurar na variável path o que você está querendo.
Por isso, nesse caso, ponto barra cupsd start ou stop vai funcionar tranquilamente. Tá certo? Start, inicia, stop, para. Lembrando que se você estiver usando as opções do systemd, tá? Vocês têm o systemctl que faz isso. Se você bota lá o systemctl, enable para ele iniciar automaticamente ou disable para ele não iniciar automaticamente quando o sistema estiver iniciando. Para iniciar um serviço que é baseado nesse systemd, você usa o aplicativo chamado Service. Esse aplicativo não é cobrado na prova, ele não está nos objetivos. Tá? Não apareceu até agora os objetivos, provavelmente ele não aparecerá mais. Ele está justamente aqui. Services, cupsd, start. Ele vai start o serviço. Services, cupd, stop. Ele vai para o serviço. E assim sucessivamente. Aí eu entro a pastinha chamada /etc /systemd. Tá? Na realidade é o seguinte, essa pasta ele é um link para uma outra pasta que fica guardada no teu sistema. Dentro dessa pasta etc systemd existem 3 pastas: System, User e Network. System são serviços que são iniciados juntos com os sistemas. User são serviços que você iniciou como determinado como usuário. Quase não tem nada aqui. Network são os serviços de rede. Esses 3 caras, nada mais nada menos, vão olhar a pasta USR, lib, systemd e aqui apontam para cá. Vou parar o slide e a gente vai ver isso na prática. Vamos entrar aqui na pasta /etc, aqui em raiz. Vou pegar aqui a pasta etc, systemd, com ela aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem com mais calma. Mas a gravação não vai me deixar. Então tá aqui, ó. Network, System e User. Se entra em User, não tem nada. Se entra em System, tem um monte de coisa aqui. Vocês não dá para ver aqui a opção, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele vir aqui do lado e ele mostrar qual é o caminho. Não, não mostra não. Não, realmente ele não mostra. Isso aqui é um link simbólico que ele aponta para um outro arquivo, tá? Ele aponta para o arquivo do USR lib systemd, que é justamente aqui, ó. USR lib systemd. É aqui onde a coisa acontece, é aqui onde realmente as configurações dos serviços que vão iniciar, serviços que vão parar automaticamente ou não, para aqueles que usam a opção do systemd, são guardados aqui dentro. Porém, as configurações de Linux, baseado na nosso FHS, certo? Ficam dentro da pasta etc. Se é do sistema Linux, tem que estar lá. Então, por isso que existe um link simbólico apontando para cá, tá certo? Então, é aqui que a coisa realmente acontece. É aqui que vocês vão ver todas as configurações do nosso amiguinho Linux, tá? Voltando para aqui. Vamos para o slide. Então, aqui dentro, /usr lib systemd, estão os arquivos que realmente fazem a coisa acontecer, ou seja, são eles que vão iniciar o serviço, são eles que vão parar o serviço, está naquelas configurações daquelas pastas lá dentro do nosso amiguinho systemd. Tá? O wall já é um comando de você mandar avisos, mandar mensagens para os nossos amigos usuários, tá certo? Exemplo, o wall, você bota aqui, o wall, a sintaxe dele é o wall, o que está entre parênteses é opcional, "-n", o que o "-n" diz? O parâmetro "-n" diz que não é para mostrar o banner de identificação de quem enviou. Traduzindo, não mostra qual foi a máquina que fez o envio, nem quem foi o usuário. "-t", "-c", que também é opcional, "-t" é o timeout em segundos antes de exibir essa mensagem, ou seja, o all "-t3", ele espera 3 segundos antes de enviar a mensagem para os usuários. File. O file é o arquivo que contém a mensagem que eu vou exibir. Eu vou criar uma mensagem que tem lá 3, 4 linhas. Então eu coloco no arquivo, certo? E boto lá o all, o nome do arquivo, e teclo Enter, e ele vai mandar a mensagem para todo mundo que eu quis que ele mandasse a mensagem. Tá? O parâmetro "-g", eu quero mandar uma mensagem para um grupo específico. O all "-g", contabilidade, espaço, a mensagem. File ou não. Certo? Por quê? Porque a mensagem está aqui no final. Se eu omitir essa mensagem, você tem que ter pelo menos um arquivo para poder mandar essa mensagem para o usuário. É bem simples, não tem muito o que fazer, certo? E aí entra o nosso amiguinho shutdown. Desligamento ou reinício do sistema podem ser usados pelo comando shutdown. Algumas características do shutdown. Primeiro, ele só pode ser executado uma única vez. Eu posso executar ele programando para um determinado horário.
determinado tempo. Mas outro shutdown, se eu quiser desligar, por exemplo, está programado para eu desligar daqui a 180 minutos. E por algum motivo eu preciso desligar aqui agora, eu não poderia fazer, porque ele só aceita uma instância do shutdown. Tá certo? Quais são as opções? O comando é shutdown, opções, o tempo que será executado e a mensagem, que entre colchetes ele é opcional. Com o parâmetro "-c", ele é usado para encerrar, cancelar um shutdown já pré-programado. Parâmetro "-h", ele faz o desligamento. Parâmetro "-p", também é um desligamento, mas é muito usado para as versões mais novas do sistema, que é conhecido como power off. "-r", ele dá o reboot, ele reinicia. Se eu usar o parâmetro "-n", esse "n" tem que ser determinado um número, que você pode determinar em minutos, por exemplo, shutdown "-r" mais 60. Ou seja, ele vai ficar programado para daqui a 1 hora, ou seja, 60 minutos, ele vai mandar desligar, mas no meu caso será reinício, tá certo? Mais 0 significa agora, ali o comando now também significa agora, tá certo? "-t" significa quantos segundos essa mensagem apresentará antes de iniciar a aplicação, antes de iniciar a execução. Por exemplo, deixa eu te dar um "-r", desligamento imediato, mais 0. Shutdown "-t", 5, mais 0, espaço, desligamento imediato. Então ele vai esperar, vai informar durante 5 segundos ao usuário que que será desligado o computador, tá certo? Isso faz com que você passe os avisos aos usuários, ou usuários que estão, veja bem, nesse caso aqui são usuários que estão conectados no meu computador. Se eu sou um servidor de autenticação, tá certo? Os usuários que estão na minha rede não receberão aviso. Esse é o trabalho do UOL. Você dá o UOL lá e vocês, olha, manda para todo mundo que está aqui. Então ele vai recolher e vai mandar os envios para os usuários que estão na minha máquina. Certo? Bom, aqui, gente, com isso aqui, a gente encerra o objetivo 101.3, tá? Veja só, esse é o objetivo, que é um objetivo de encerramento de toda a parte do 101. Vou voltar aqui para os slides, para a versão original da LPI, você vê que todo o tópico 101, a arquitetura do sistema, ele já foi visto, 101.1, ponto 2, ponto 3. Esses 3 caras já foram vistos, tá? O próximo que a gente vai ver agora é 101.2, instalação do Linux e manutenção de pacotes. Tá? Isso a gente são nossos próximos vídeos, vai começar com 102.1 e por aí vai, 102.2, 4, isso aqui é um pouquinho maior, 5, 6, 7, eu já me engano que vai até o 7, não, vai até o 6, serão 6 tópicos dentro do objetivo 102, tá? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Inicialmente estamos encerrando aqui o objetivo 101.3, tá certo? Bom, com isso, gente, a gente encerra essa primeira parte do objetivo 101. Vamos trabalhar agora para continuar para o 102, e aí vamos dar sequência a todos os tópicos dos objetivos colocados aqui. Caso tenha alguma pergunta, comenta aí, tá? E sabe o que é legal? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Fique à vontade. Isso aqui é feito para vocês, tá certo? Eu estou passando um pouco do conhecimento que eu tenho nesses quase 18 anos de Linux, ensinando Linux, né? Eu estou em 2019, eu comecei em 2000, então tentando passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês ajudarem a vocês a aprovarem na prova do LPI. Claro que você tem que falar português, tá? Para poder até entender o que eu estou dizendo. Eu não estou falando outra língua, tá? Meu inglês é melhor lendo, falando, horrível. Ele não é tão bom assim lendo, mas é melhor lendo do que falando. É que você não viram falar inglês. Se falar inglês aqui é terrível. Bom, gente, todos vocês um bom final de semana. Isso está sendo gravado no sábado, tá certo? Curtam bastante, se divirtam. A vida é muito curta para a gente estar com picuinha com os outros, é muito curta para a gente estar brigando com as pessoas. Vamos ser legal com todo mundo. Tudo de bom para vocês sempre, tá certo? E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não for inscrito, já sabe, inscreve,
compartilha, chama mais gente, vamos fazer com que essa coisa melhore, porque depois da certificação a gente vai ter aplicativos, vai terminar o serviço, a gente vai ter um monte de aplicativo que a gente vai assistir, tá certo? Um abraço a todos, até logo.